todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou a Michele Fernandes, está aqui comigo a Melânia Amorim e a Karina Calife. E a gente vai falar um pouco, ela caiu, mas ela pedindo, ela volta. A gente vai falar um pouco da pesquisa que a gente está desenvolvendo sobre Covid longa, vai trazer uma pesquisa multidisciplinar. Vamos trazer algumas questões para reflexão, se vocês quiserem também trazer algumas perguntas. A gente vai apresentar e convidar vocês a participar da pesquisa. A pesquisa está na quarta semana de questionário aberto, então todas aquelas pessoas que tiveram Covid, que queiram colaborar com a ciência, para que a gente possa entender um pouquinho mais esse fenômeno que é tão novo. Vocês estão super convidados a participarem. O link do questionário está na bio do nosso Instagram, aqui da Covid Longa. Então, quem puder, quem for apto a responder e puder responder e passar para diante para pessoas que já tenham tido Covid, será muito bem-vindo essas respostas para a nossa análise. Né? Não sei se a Karina vai conseguir se unir, mas a gente vai avançando. Né? Como eu comentei anteriormente, eu sou Michele Fernandes, eu sou cientista política, sou doutora em ciência política, trabalho com políticas públicas de saúde, sou pesquisadora da Universidade de Brasília, e como eu falei, né, essa é uma pesquisa multidisciplinar, então a gente tem epidemiologistas, infectologistas, obstetras, enfim, temos um grupo bem grande de pesquisadores de diversas áreas, né, levando a cabo, né, desenvolvendo essa pesquisa. Vou passar a palavra para a Melânia. A Melânia não dispensa apresentações, mas ainda assim eu passo a palavra para ela se apresentar e comentar rapidamente, apresentar rapidamente o contexto da nossa pesquisa. Então, eu sou Melânia Amorim, eu sou médica, ginecologista e obstetra, sou professora de ginecologia e obstetrícia, mas eu também sou uma face menos conhecida, eu também sou professora do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado do IMIP, do doutorado de saúde integral, mestrado e doutorado em saúde integral, e eu também sou epidemiologista, e foi nessa qualidade que eu me juntei à pesquisa. Mas eu tenho um interesse pessoal no tema, que foi o que me levou a criar esse grupo desde 2020, ainda no primeiro dia, quando eu descobri que eu estava com algo que a gente nem sabia ainda o que era, que começou a ser chamado de síndrome pós-Covid, Covid longa, Covid pós-aguda, muitas denominações para algo que até hoje ainda não está completamente desvendado, mas isso me aconteceu porque eu tive Covid com RT-PCR positivo no dia 2 de julho, um quadro absolutamente leve, não tomei nada, fiquei em casa, voltei a trabalhar e mais ou menos 3 semanas depois comecei a observar que eu estava ficando com dispneia aos esforços. Era um quadro muito específico de dispneia quando eu subi as rampas do hospital onde eu trabalho, e também estava tendo um quadro que hoje a gente entende que é um quadro de desautonomia. Extremidades das mãos vasodilatadas, com palpitações, e extremidades do membro inferior com vasoconstricção, frias, cianosadas, parecendo um fenômeno de Raynaud, e isso a par da vasodilatação das mãos, que era bem incômoda. E também uma crise que eu nunca tinha tido de enxaqueca, nunca tinha tido enxaqueca antes da Covid, e comecei a ter essa enxaqueca. E esse quadro de dispneia era, de fato, o que mais me inquietava. Eu tenho vídeos da época que eu estou nitidamente cansada quando eu começo a voltar. Esses vídeos é que eu vejo o quanto dispneica eu estava, e eu fui compartilhar isso até nas redes sociais, e médicos me ironizavam dizendo que isso era um transtorno psicológico, que era dispneia suspirosa, que era uma coisa da minha imaginação. E como pesquisadora, me ocorreu tentar procurar no PubMed se isso já tinha sido relatado, e tinha sido relatado. Já tinha sido publicado
um estudo italiano com sintomas pós-Covid de pacientes que tinham sido internados por Covid, e o CDC, no final de julho de 2020, também tinha publicado a frequência de sintomas pós-Covid. Isso nem tinha nome, mas já estava sendo relatado. E aí, eu pesquisando mais, vi que já havia associações de doentes, principalmente no Reino Unido, e que esses doentes tinham nomeado esse transtorno de Covid longa, embora existisse também essa nomeação de síndrome pós-Covid, e já estavam se reunindo e fazendo reivindicações, promovendo encontros com a Organização Médica, a Organização Mundial da Saúde, para exigir que se tomasse uma providência, porque do mesmo jeito que aqui, também o desconhecimento da categoria médica sobre o que estava acontecendo era muito grande, e todo mundo dizia, não, isso é estresse, é uma coisa da sua cabeça. Essas pessoas estavam sendo atendidas com muita frequência nas emergências, com quadro de palpitação, dispneia, e sempre estavam sendo medicadas como ansiedade, e medicadas, inclusive, de uma forma equivocada, com ansiolítico, com medicações que não são apropriadas para esse tipo de transtorno. E foi aí que iniciou-se a nossa saga aqui no Brasil. Esse grupo hoje tem mais de 20 mil inscritos. A gente está partilhando os nossos sintomas, o nosso quadro, para exigir que realmente sejam elaboradas políticas públicas para nos incluir, que os serviços de saúde nos acolham, porque o problema é generalizado. E isso, a tendência agora é nomear. O descritor em Ciências da Saúde, eu chequei hoje, é de Covid pós-aguda. Existe um DEX, um MESH, mas o que mais se fala mesmo é de Covid longa, que incluiria tanto... Porque existe a Covid aguda, que é aquela que todo mundo tem, assim, que é um quadro que pode ser... o quadro inclui desde o quadro assintomático, mas tem o quadro leve, moderado, grave, crítico. Mas existiria uma Covid pós-aguda, que é quando os sintomas persistem mais de 3 semanas depois do quadro inicial de Covid, e existiria uma Covid crônica, quando essa foi uma classificação proposta por uma médica de família e uma grande pesquisadora da medicina baseada em evidências chamada Trisha Greenhalgh, lá no Reino Unido. Ela fez um editorial muito bacana no British Medical Journal, e ela falava de Covid crônica quando isso se estendia por mais de 12 semanas. E a Covid longa inclui tanto a Covid pós-aguda como a Covid crônica, quer dizer, a persistência de sintomas depois que passa o quadro agudo, tende a ser classificado como Covid crônica, como Covid longa. Eu não sei se Karina está conseguindo falar já. Vamos tentar. Ah, tá sim. Eu comecei a falar enquanto você se organizava. Bem-vinda, Karina. Que bom que deu certo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpem, não sei o que aconteceu, que eu estava em outra live mais cedo e estava tranquilo. Mas só para me apresentar, sou Karina, sou médica, sou professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, faço parte do grupo de pesquisa e também atendo os pacientes no Centro de Referência de Saúde Trabalhador, que é um espaço que a gente tem recebido bastante pacientes com Covid longa, né? Eu acho que a Melânia vem numa coisa quase haitiana de dizer assim, né? Que o que é que nos motiva? Então, a motivação que vem da nossa vivência enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos que estão no atendimento, e da história familiar que a gente tem acompanhado. Eu também tenho uma história na família, Melânia, eu não cheguei a pegar Covid, mas a minha filha desenvolveu uma tiroidite autoimune aos 15 anos pós-Covid. Então, a gente também, como pesquisadores, vai se estimulando a responder as questões da ciência e as questões também do que a gente vê na convivência no dia a dia e de várias pessoas que não conseguiram e não conseguem até agora voltar a seu trabalho normalmente, né? Eu acho que aí são coisas interessantíssimas. Eu acho que você foi trazendo já, Melânia, não precisa repetir
a nomenclatura, que é isso que a gente vem falando. A gente, apesar de ter várias outras formas de lidar, que as pessoas falam do pós-Covid, sequela de Covid, síndrome pós-Covid, ou Covid mas do ponto de vista de descritor, a Covid pós-aguda, e a Covid longa, que é do jeito que a gente tem falado, do ponto de vista da literatura, tem sido mais, enfim, aceito e colocado, né? Eu estava pensando em trazer um pouquinho da magnitude, eu não sei o que vocês acham. Sim. Se né? puder trazer para a gente um pouco da magnitude e Eu dos acho que principais sintomas. Então, hoje de tarde um editorial na revista The Lancet Diabetes and Endocrinology, que há um elefante na sala, porque esse elefante está aqui, está ocupando espaço, tem gente fingindo que não vê o elefante, já foi descrito até como a quarta fase da Covid, porque é um problema gigante que pode ser que a gente acabe virando a Covid, realmente vire endêmica, vire um problema crônico aqui para a gente, mas assim, a gente tem os sequelados, uma legião de sequelados e que atinge assim. A gente até tem, não é, Michele, no nosso grupo, vários esqueminhas corporais com quantos órgãos e tudo que pode ser aí afetado. Então, acho que, Karen, isso daí vai ser muito importante. Pronto, eu também, dessa apresentação que eu fiz aqui, que eu peguei também alguns esquemas corporais dos órgãos que estão, a gente vai publicar também na página. Mas eu queria só trazer essa questão, que então a Covid longa ela não termina com essa fase os sintomas, não terminam com a fase da infecção aguda, como a Melânia trouxe. Mas ela vai ampliando e ela tem aí esse tempo ou de continuidade de alguns sintomas, ou do início dos sintomas 3 meses após a infecção. E são sintomas que vão afetando essa qualidade de vida e que atrapalham o trabalho, os estudos e a qualidade de vida das pessoas. E que, por algum motivo, eles permanecem pelo menos 2 meses e que eles não podem ser explicados por outros motivos. Quer dizer, normalmente a gente vai fazendo esse diagnóstico diferencial, né, Melânia? A gente vai procurando outras possibilidades e a gente tem visto que são sintomas e questões que vão acontecendo sem explicação, que acontecem pós a infecção por Covid, especialmente para quem teve, depois a gente vai falar um pouquinho disso em relação à vacinação, o que é que muda, mas especialmente em quem teve a Covid antes do momento da vacinação. A Organização Mundial de Saúde, gente, tem falado em algo em torno de 10 a 20% de todos os pacientes que são considerados curados. Quem são os pacientes que são considerados curados dessa fase aguda? São aqueles que, ao fazer o exame para detectar o SARS-CoV-2 estão negativos, né? Ou que não tem, enfim, que já tenham passado por essa fase, pós essa fase. Então, em torno de 10 a 20% vão desenvolver essa síndrome da Covid longa. A gente também tem visto que no Brasil isso vai ser mais ou menos de um número entre 2,8 e 5,8 milhões de pessoas, se a gente considerar o número que a gente tem. Mas se a gente vai para o que a gente imagina que seja, como o Brasil não testou do jeito que deveria testar, né? Não fez os rastreamentos que deveriam fazer, então a gente perdeu muita gente, isso deve chegar aí a quase 10 milhões de pessoas. Então, a gente, acho que a Melânia atrás de ter um elefante na sala, a gente tem alguns, né, Melânia? A gente tem os órfãos da Covid, que a gente, depois, acho que você vai falar um pouco de mortalidade materna, tal, em algum momento ou em outra live, mas o que a gente tem... Mas a questão das sequelas de Covid e da mudança da vida das pessoas, da impossibilidade de continuidade de trabalho e qualidade de vida é muito grande. E aí eu queria trazer um trabalho da USP para falar um pouquinho de magnitude também, que mostrou, eles fizeram uma avaliação de quase 1.000 pessoas, 900 e tantas pessoas que foram internadas com Covid moderada ou grave no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E eles fizeram uma avaliação no momento, depois fizeram com 6 meses, depois com 11 meses. E aí, 85% das pessoas que foram internadas com essa Covid moderada ou grave, elas tiveram pelo menos um sintoma que continua com mais de 2 meses e após 3 meses, ou na continuidade, que é, vamos dizer assim, o conceito da Covid longa que a gente vem trazendo. Então, é um número enorme. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela criou um grupo que chama Grupo de Trabalho de Uniformização dos Desfechos da Covid longa, que tem alguns brasileiros que estão nesse grupo e que estão tentando sistematizar aí que sintomas são esses.
E aí a gente sabe daqueles mais comuns, mas tem um trabalho do Reino Unido, como a Melania já trouxe aqui também, da nossa colega, e outro do King College também, que mostrou já que mais de 200 sintomas foram referidos, vinculados à história de Covid longa. Acho que esse trabalho mostra 203 sintomas colocados, que vem naquela figura, né, Melania, que tem aqui, e Michele, nos espaços. Entre os mais conhecidos, até para passar de volta para a Melania, estão fadiga, cansaço, falta de ar, disfunções cognitivas e psiquiátricas, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, quando a gente considera esses mais de 200 e essas diferenças. Então, você tem desde... Os distúrbios imunes e também tem os distúrbios endócrinos. Totalmente. Tem... tipo 2 depois. Isso. É considerado hoje um problema pelos endocrinologistas. Então... Exato. Ó, pega coração, rim, ouvido, sistema endócrino, sistema imune, gastrointestinal, nervoso, sistema nervoso central, doenças metabólicas, como a Melania tem dizendo, diabetes, que as pessoas não tinham antes, que não tem história, que vem depois, depressão, dificuldade cognitiva de memória e além das questões socioeconômicas. Eu tenho um paciente, Melania, que ele fez um surto psicótico pós-Covid, com 53 anos. Ele era casado, é casado há 25 anos, trabalha no mesmo banco há 30 anos, então não tem como ser alguém que estava com uma história psiquiátrica, vamos dizer assim, escondida, e ele teve que entrar no benefício do INSS, porque ele surta, ele faz realmente um surto psicótico que está comprovado, está sendo acompanhado no estudo do IPQ, tem vários outros, gastrointestinal, mas esse é muito impressionante porque ele assim, ficou impedido de continuar a sua vida laboral normal. Deixa eu te passar aí para você. Pesquisadores reclamam da falta de um grupo controle. E quantos desses sintomas e dessas manifestações seriam devidas à pandemia e o que seria realmente decorrente da Covid? Porque pode ser que alguns desses sintomas psicológicos, psiquiátricos, tenham emergido com a pandemia, mas a tendência, quando a gente pega alguns estudos que já têm grupo controle, é ver que, de fato, esses sintomas, essas manifestações, elas são, de fato, mais frequentes e elas só se explicam mesmo no contexto de uma ação específica do SARS-CoV-2 por múltiplos mecanismos, inclusive no sistema reprodutor, porque a gente tem repercussões ginecológicas sobre a fertilidade. Isso foi descrito principalmente para os homens, mas também tem alterações do ciclo menstrual. Nós temos efeitos diretos do vírus, porque a gente tem uma expressão forte da ACE2 em ovário, em endométrio, então é possível que isso repercuta negativamente na fertilidade, na dinâmica dos ciclos menstruais, e ainda é cedo para saber quanto tempo isso demora, se pode haver um estado de menopausa induzido, irreversível, induzido pela Covid, porque o grande problema é que, sendo uma doença nova, os estudos mais longos têm pouco mais de um ano. Exato. Então, a gente não sabe assim, até quando dura. A gente tem aqui nesse grupo mesmo, e tem estudo de literatura mostrando que a anosmia parece ser um dos sintomas mais persistentes e rebeldes à terapia, embora tem pessoas que se livram desse sintoma, mas quem fica com anosmia persistente é um dos sintomas mais difíceis de se debelar. Eu fiquei da primeira Covid, porque a essa altura do campeonato eu já tive 3. Eu fiquei da primeira Covid com o quadro de enxaqueca e de lapsos de memória, que é o que eles têm chamado de... Névoa mental. Ou sensação de nevoeiro, brain fog. E eu fico desse jeito. As palavras me faltam. A sorte é que eu tenho um vocabulário extenso, aí eu vou substituindo uma palavra por outra. Mas quem me conhece sabe que eu tenho um raciocínio habitualmente muito rápido e que está havendo uma pausa que não existia antes. E há pessoas que trabalham com as palavras, eu que trabalho com as palavras, jornalistas, pessoas que trabalham com as palavras têm me referido que isso, e eu sinto isso é muito ruim. Esses lapsos de memória,
essa sensação de que você não encontra a palavra para colocar no momento certo. E não são coisas assim que são graves, que estão piorando né, significativamente do ponto de vista físico, mas que são que são ruins, comprometem sua qualidade de vida Que é uma... também. E que tem que ser vistos na abordagem multidisciplinar, porque o nosso grupo ele é muito bacana, porque ele é multidisciplinar, e a chave da abordagem sempre vai ser multidisciplinar, porque como são múltiplas manifestações que vão da raiz do cabelo até o dedo do pé, e inclui praticamente todos os órgãos e sistemas, e tem essas repercussões psicológicas que não é que a pessoa esteja imaginando, mas que a pessoa vai ter isso que você falou. A gente vai precisar de uma equipe completa. Isso. Se tem depressão, ansiedade, né, Melânia? Fala-me, depois eu falo. Não, um outro. Não, se você quiser continuar falando dos sintomas, pode ir adiante, Karina, que eu ia entrar no tema da assistência. Se você quiser trazer alguma coisa sobre sintoma ainda. Não, eu acho que só para a gente dizer, acho que isso que a Melânia está dizendo, que é dessa grande diversidade de sintomas e que a gente ainda não tem estudos suficientes para dizer exatamente o que está relacionado ao quê. E aí eu queria trazer a importância dos sintomas em relação à questão do trabalho, né, das pessoas como trabalhadoras. Acho que a Melânia trouxe no papel dela como médica, no papel, a questão da névoa mental para os jornalistas, para algumas pessoas. Então, a gente tem acompanhado pessoas que têm tido muita dificuldade com alguns desses sintomas. Por exemplo, tem uma maquiadora da Globo que eu atendo que ela teve uma coisa intestinal, ela desenvolveu uma síndrome inflamatória intestinal e ela tem uma colite que ela não consegue ficar o tempo que normalmente ela conseguia, porque ela precisa ir ao banheiro. Então, são muitos sintomas diversos. A gente está falando, eu acho que essa coisa dos sintomas de saúde mental, que eles são muito importantes e neurológicos também, eles têm demonstrado com uma grande frequência, né, Melânia? Mas eles têm também outras coisas que têm aparecido, inclusive do ponto de vista do sistema imune e inclusive de doenças infecciosas oportunistas que apareceram em pessoas que tinham, por exemplo, tem paciente com... É claro que isso, como você disse, você tem que ter um grupo controle para poder garantir. A gente ainda não tem estudo suficiente para isso. E aí, nesse sentido, em relação aos sintomas, eu acho que talvez valha a gente falar um pouquinho, não sei o que vocês acham, dos dados ainda insuficientes para a gente falar que as vacinas fazem essa diferença em relação aos sintomas. Tem alguns trabalhos que já têm... Uma temática, duas, na verdade, que mostram alguns fatores de risco e alguns fatores protetores. Então, infelizmente, o sexo feminino Isso. Risco, ter comorbidade é fator de risco, não ter tido repouso suficiente, que isso acontece muito, e a gente pode prever que quanto mais exposto, mais exigido, quanto menor o nível, a condição socioeconômica e mais exigida for essa pessoa, a gente pode ter mais sintomas. E embora qualquer pessoa com Covid, mesmo leve ou assintomática, possa ter efeitos pós-Covid, se a Covid foi grave, tem mais efeitos. Vacinas tendem a diminuir a frequência é menor em vacinados. Isso só está começando a se ver agora com os dados que tem, porque a vacinação no mundo começou no final de 2020, em dezembro de 2020. Então, precisava ter esses estudos. Então, não é que a vacina elimine e não é que ter faixa etária X ou Y elimine, mas esses são os fatores que estão mais associados com essa probabilidade, digamos, esse risco aumentado de desenvolver após Covid. Tem também as pessoas entre 35 e 49 anos, né, Melânia? Que acho que mulher você já trouxe. E tem um estudo que mostra profissionais de saúde, educação e assistência social também, porque foram os que conseguiram ter menos tempo de descanso, né? Como você está falando. Então, essa relação... Determinadas categorias profissionais vão estar possivelmente porque não tiveram esse tempo para descansar. Perfeito. Acho que isso é outra coisa importante.
prevejo que isso esteja associado com pessoas que são obrigadas a trabalhar e a voltar para o trabalho, porque isso não foi diretamente mensurado, mas se viu isso, né? Que não ter repouso foi Sim. associado a maior frequência de sintomas. Isso. E acho que da vacina que você está trazendo, isso que você trouxe só para reforçar, é que esse segundo semestre de 2021 é que a maioria das pessoas completaram o seu esquema vacinal, com as 2 doses ou com a terceira dose. Por isso que a gente sabe, já tem se demonstrado que as pessoas que tiveram Covid pós-vacina, elas têm uma tendência menor, acho que alguns estudos têm mostrado quase 40% menos, mas ainda insuficiente, né, Melânia? Porque a maioria dos estudos que olhou para esses sintomas, eles foram do primeiro semestre. E aí a gente precisa ter... precisou incluir assim, várias revisões sistemáticas de vários estudos com um número razoável de pessoas com pelo menos 2 doses para poder fazer essas ligações, para poder avaliar essas associações. Exato. Mas isso foi visto, viu, Mirtes? Realmente, assim, os efeitos pós-Covid afetam mais as mulheres. Isso. As mulheres têm mais... Infelizmente. Infelizmente. Não, frente a tantas questões tão preocupantes, né? A gente se pergunta como é que essas pessoas estão sendo cuidadas, né? Então, uma outra preocupação no nosso estudo, eu vou falar, no final, eu vou falar assim, quais são os 4 principais braços, né? Mas uma outra preocupação no nosso estudo é justamente ver a assistência que essas pessoas estão recebendo, né, no Brasil. A gente já constatou que ainda faltam protocolos adequados, né, que indiquem o caminho da assistência a essas pessoas, né? Isso a gente não tem documentado ainda. E a gente sabe que... Oi, Melânia? Federal de política pública em nível nacional para incluir essas pessoas e ter protocolos assistenciais em nível federal, porque o que a gente vê são iniciativas isoladas, estaduais. Muito pontuais, iniciativas de alguns serviços de saúde específicos, exato. Né? E aí surgiu uma pergunta lá em cima, que é: qual médico eu procuro primeiro? Né? O neurologista, alguém perguntou justamente, né? Como não existe um protocolo, né, estabelecido, um protocolo federal estabelecido de como tratar e em que nível de assistência essas pessoas vão ser tratadas, onde eles devem procurar, qual é o fluxo, né, do cuidado dessas pessoas, os próprios pacientes ficam sem saber para onde é que eles vão, né? Então, um dos braços da nossa pesquisa é justamente esse, tentar entender onde é que essas pessoas estão sendo assistidas, se estão sendo assistidas, né? Porque o que a Melânia trouxe no início, que alguns colegas médicos dela diziam que era coisa da cabeça dela, ainda hoje a gente escuta pacientes que são atendidos por profissionais de saúde que trazem esse discurso, né? Não, isso aí que você vai passar, isso aí Eu sofro gaslighting, porque chegou um homem e me disse que eu sempre tinha tido dispneia, porque o meu quadro era de dispneia suspirosa típico, porque eu era uma pessoa dispneica crônica, que eu tinha dispneia desde que tinha sido professora dele, sendo que eu tinha sido professora dele quando eu estava grávida. E toda grávida, eu acho que a pessoa faltou as aulas de modificações fisiológicas no organismo da gestante, porque a gente faz grávida, taquipneia, é típico, toda gestante, e isso se torna, desde o começo da gravidez, pelas modificações fisiológicas, mas mais adiante pelas modificações anatômicas, a grávida, ela fica taquidispneica. Isso faz parte das modificações fisiológicas da gravidez. Tanto é que agora eu não estou dispneica porque eu fiz reabilitação. Eu fui fazer fisioterapia. E agora, eu fiz algumas lives aqui com alguns especialistas e eu acho que a gente deve retomar. Mas eu também fiz uma live com generalista, porque eu acredito que ainda que a porta de entrada, pelo menos em saúde pública, deve ser a atenção de saúde. E aí, de acordo com o quadro, aí é que a gente vai definir, porque são tantas
manifestações que não existe uma Covid longa só. E um tratamento, inclusive porque esse tratamento com drogas não existe ainda. Uma das reivindicações dos grupos de pacientes é que os cientistas trabalhem para desenvolver medicamentos também, porque até agora a gente tem intervenções, mas a gente não tem um medicamento, assim, inclusive porque são muitas. Então, por exemplo, se eu tenho uma tiroidite, se eu desenvolvo hipotiroidismo, eu vou tratar o hipotiroidismo. Se eu tenho diabetes, eu vou tratar o diabetes. Então, os tratamentos são específicos e focados nisso, mas não foi identificado um tratamento da Covid longa. Né? Aí, assim, mas eu acredito que tem que haver a porta de entrada com a atenção primária e, em nível privado, procurar um generalista ou um clínico que possa fazer os devidos encaminhamentos e que seja uma pessoa compassiva, empática, baseada em evidências e que valorize a queixa do paciente. As pessoas precisam ter formação para isso. Não tem remédio, mas tem primeiro a escuta, o você reconhecer aquela demanda, né? Um pouco a história da violência contra a mulher, por exemplo. Primeiro você tem que dizer, olha, você não está aqui por engano, isso existe, esse adoecimento é assim. Em alguns momentos a gente vai precisar de especialistas, assim como a gente precisa, por exemplo, você pega uma linha de cuidado de hanseníase, por exemplo, ou pega uma linha de cuidado da diabetes, da hipertensão. Então, você tem um jeito de fazer isso. E isso tem que estar no nível nacional e não só como está acontecendo agora, que cada estado está fazendo, tem uns que não fazem, outros fazem como querem, outros colocam na especialidade. Então, o jeito de que isso se coloque dentro das redes de atenção à saúde, ele tem que ser homogêneo, e tem que estar baseado em evidência científica, né? Nas melhores evidências, baseado em evidência. Eu acho que isso é fundamental. Mesmo que a gente não tenha ainda uma resposta, nem para fazer diagnóstico, né? Que essa é outra coisa que as pessoas perguntam. Ah, tem exame para diagnosticar? Então, a gente já sabe que alguns exames podem apontar para um ou outro tipo, mas como a Melânia disse, você tem vários tipos de Covid longa. Então, por exemplo, a questão das plaquetas, a questão dos pequenos trombos em algumas situações, mas ressonância magnética, pegar aí giro do símbolo, corpo caloso, que você tem em algumas situações assim, mas nada disso dá para a gente dizer. Para frente pode ser, agora a gente ainda não consegue dizer isso, mas... E a gente acredita, né, os dados vão mostrar se é verdade, que muitas pessoas, principalmente aquelas que têm sintomas mais corriqueiros, né, dor de cabeça, enxaqueca, elas nem sequer estão sendo assistidas, né? Elas não estão sendo assistidas porque justamente tem todo esse tabu com relação à Covid longa. Então, a gente, no questionário, né, existem perguntas que para tentar averiguar se essas pessoas estão sendo assistidas e em que nível elas estão sendo assistidas. E a gente acredita que não estão. As pessoas estão voltando muitas vezes para as atividades habituais e até para as atividades físicas exaustivas. E já teve casos de óbito em atletas e tudo por eventos cardiovasculares depois disso. Então, considerar a possibilidade de, em algum momento, as pessoas pós-Covid, assim, é um monte de gente e a Covid nem foi totalmente diagnosticada em todo mundo, porque os testes e mais testes que Tedros Adhanom nos advertia a incorporar desde 2020, infelizmente nunca foram incorporados aqui, mas considerar que essas pessoas passem por alguém, sejam vistas na atenção básica para que se avalie realmente assim, um check-up mínimo. Eu acho que isso tem que entrar no protocolo, porque tem algumas coisas como diabetes que vão ser silenciosos. A gente só descobre diabetes tipo 2, na grande maioria dos casos, realmente fazendo o teste de glicemia. E aí a gente vai precisar ver como é que a gente vai fazer, em que momento a gente vai poder fazer essa avaliação. E é claro que um quadro franco de hipotiroidismo pode abrir, mas eu mesma só descobri, eu já tinha Hashimoto e já fazia, já tenho hipotiroidismo, já tive Hashimoto no passado, minha função tiroidiana já tinha
sido diagnosticada com, inicialmente, Hashimoto, fez o quadro de hipotireoidismo, estava repondo, mas quando eu resolvi checar no pós-Covid e estava com TSH lá em cima e tinha sido destruída de vez. Melânia, a minha filha de 15 anos, porque eu também tenho Hashimoto, minha mãe também, então é claro que tem uma história familiar e uma tendência que cada um vai tendo. Mas a minha filha de 15 anos abriu com a tiroidite de Hashimoto, que o TSH dela estava 495. Para quem não sabe, né, o TSH normal ele é muito menor que isso, 4, então, assim, no caso dela, o Fleury repetiu o exame dela 3 vezes, porque achava que não era possível. A endócrina que acompanha aqui da Unifesp dizia assim, olha, não tem, eu nunca vi um TSH desse tamanho. E a gente está fazendo a ligação desse pós-Covid. Então, é isso que você está dizendo, mesmo que você já tenha, ou coisas que talvez apareceriam mais à frente na sua vida, ou coisas que você tenha, que ela pode descompensar totalmente, que é o caso das tiroidites, que é o caso da diabetes, que é o caso de vários outros adoecimentos, como estão se colocando aqui, né? Então... Depoimentos de pessoas dizendo que o que eu lamento muito é a chacota que alguns profissionais de saúde fazem. Isso é lamentável. Nesses 15 minutinhos que a gente tem até terminar, vamos responder algumas perguntas que foram aparecendo aqui. A Maria Mariana pergunta, em relação ao trabalho das gestantes em maternidade de referência para tratamento de Covid, continuar na assistência, mudar para administração ou afastar? Não é sobre Covid longa, mas enfim, se Melânia quiser responder rapidinho. É porque eu estava lendo a pergunta sobre tiroidite de Hashimoto, alguém perguntando o que é que era. Aí eu não vi, eu não vi. Não, a Mariana pergunta se as gestantes devem se afastar do serviço ou continuar na assistência. Olha, foi visto que as gestantes, mesmo vacinadas, eu até postei esse trabalho no meu perfil alguns dias atrás, elas continuam em risco de ter Covid, embora menos grave, e as completas repercussões da Covid na gravidez, sobre o concepto no ciclo gravídico puerperal, elas não foram totalmente desvendadas e a gente não tem essa segurança. Então, elas precisam das medidas adicionais, elas precisam continuar usando máscara, e a melhor máscara disponível, que são de PFF2 N95, e certamente elas precisam ser afastadas do trabalho. Foi um péssimo momento, uma péssima decisão, realmente, a aprovação dessa lei que determinou o retorno das gestantes. Todas as que me pedem, eu continuo dando atestados, mas aí o problema é que não depende de mim, depende da interpretação que o patrão, que o emprego vai dar desse atestado. Eu tenho uma facilidade maior porque eu só faço pré-natal de alto risco, então eu justifico que existe uma gravidez de alto risco com alto risco da pandemia, mas certamente não é o momento de gestantes voltarem, e todas as estratégias adicionais precisam ser empregadas. Em termos de pós-Covid, de Covid longa, a gente tem uma linha de pesquisa no nosso serviço que vai ser justamente acompanhar quem teve Covid na gravidez, porque praticamente não existe nada na literatura sobre as repercussões em longo prazo da Covid que se teve durante a gravidez e o puerpério, durante o ciclo gravídico puerperal. Isso aí precisa de mais estudo. Inclusive, a gente pergunta se a pessoa estava gestante ou puérpera quando teve Covid, para tentar mapear os sintomas. E tem uma outra... Oi, Karina. Toda gestante do trabalho entra naquela linha da saúde do trabalhador também, que a gente vem falando, da trabalhadora, que é o não reconhecimento, apesar de vários estudos, a gente tem estudos nacionais e internacionais que estão fazendo uma ligação da Covid também, especialmente aqui no Brasil, como uma doença que se relaciona ao trabalho, porque os espaços de se infectar foram especialmente os espaços de trabalho, transporte público, enfim, vários desses espaços. Por isso que é tão importante o que vocês estão trazendo aqui, que a gestante que tenha, né, vai agravar ainda mais, ela precisa ficar em casa. Como tudo que esse governo faz, foi muito ruim
essa decisão, né? Então, acho que é trazendo isso e trazendo que, para diante, eu tenho certeza que em algum outro momento a gente vai retomar esse reconhecimento da Covid como uma doença também laboral, também vinculada ao trabalho, que dos casos mais graves que eu tenho visto são pessoas que não foram liberadas, trabalharam com Covid, enfim, que vem reforçar aquilo que já foi falado da importância de descanso. Perguntam, a Melânia está congelada aí. Eu tô... Pronto, voltou. Perguntam se a medicina ortomolecular pode ajudar na pós-Covid. Não, a medicina ortomolecular é pura picaretagem e não tem nenhum... Infelizmente, assim, a evidência é o que tem evidência, não é o que a gente gosta, nem o que é o que a gente quer. Essa live, ela realmente tem esse norte de ser baseada em evidências. Então, ortomolecular, homeopatia, não tem evidência, não tem evidência para o tratamento de absolutamente nada, e muito menos da síndrome pós-Covid ou Covid longa. Perguntam aqui também, não devemos olhar as doenças pós-virais também? Doenças como SFC e desautonomia ficam muito marginalizadas. Eu acho que é uma comparação com as doenças pós-virais e a Covid longa, né? Isso já foi comparado. Epstein-Barr, síndromes virais. Os outros coronavírus, eles também estão associados com esse quadro, mas essas repercussões da Covid, elas se tornaram assim, muito dramáticas, eu acho que pelo status de pandemia, porque a gente não tem pandemia de outras infecções. Polineuropatias, né, Melânia, aqui vinculada... Mas que o quadro se assemelha às repercussões pós-virais de outras infecções, se assemelha, mas parece ter uma amplitude maior, parece ser, como diriam, quem gosta de falar palavras bonitas, pleomórfica, tem múltiplas manifestações. Uma pergunta que a gente já falou aqui a resposta, mas eu vou, só para enfatizar, eu vou fazê-la novamente. Qual especialista deve ser procurado primeiro por alguém que tem síndrome pós-Covid? Ou Covid longa, né? Especialista, assim, a primeira pessoa que se deve procurar é a pessoa da atenção primária. Ou se você não vai para a atenção primária, você é vinculado ao sistema privado de saúde, procure um clínico geral ou um médico generalista, que ele vai, ou clínica, porque é essa pessoa que vai fazer uma avaliação e, se necessário, vai fazer as indicações e o referenciamento se existia um centro de abordagem multidisciplinar, porque tendo em vista as manifestações, muitas vezes vai precisar de intervenções, então a gente vai precisar de suporte psicoterapêutico, de intervenção nutricional, de fisioterapia, de várias abordagens e também, após essa avaliação inicial, de intervenção dos especialistas. Mas eu acho que, inicialmente, a pessoa pode ter muitas coisas e quem vai resolver, quem vai realmente administrar no primeiro momento é o médico generalista. A gente pode falar de coordenação do cuidado, né, Melânia? E também de não ter, do ponto de vista de prevenção quaternária, da gente não ter iatrogenias, que já foi colocado aqui em algumas perguntas, de pessoas que também ou não reconhecem ou hipermedicalizam coisas que tenham a ver com esse processo, que não vão ser resolvidas assim com determinadas medicações. Então, acho que isso que você está trazendo é super importante. E mesmo que você procure na atenção básica um generalista por algum motivo, porque essas pessoas, nem todo médico é cientista, né, gente? Mas todo médico tem que ter seu trabalho, sua produção técnica, clínica baseado em ciência. Se em algum momento vocês procurarem uma pessoa da atenção primária ou qualquer especialista que não reconhecer, que fizer chacota, que achar que isso não existe, procurem outro, porque a gente já tem muita evidência dessa relação da Covid longa, né? Da Covid pós-aguda, da síndrome pós-Covid, como a gente quiser chamar aqui, com vários sintomas que são colocados aqui. Então, se alguém disser, não, isso não existe, você já era assim, como já foi colocado aqui, você tem direito de procurar outra pessoa, mesmo que seja outra pessoa da atenção.
Na investigação, Isso. causas dos sintomas, a gente vai precisar de especialistas e vai precisar de exames mais sofisticados, porque uma dispneia você pode não saber se é etiologia, se a causa é cardíaca, se é respiratória, aí vai precisar, depois de um clínico cuidadoso, fazer métodos complementares para não sair, por exemplo, iatrogenizando e fazendo uma intervenção fisioterapêutica num paciente que tem X, num paciente que tem uma cardiopatia. Então, se existe um problema respiratório, vai ter fisioterapia respiratória. Se pode existir um problema cardíaco que pode necessitar de intervenção medicamentosa. Então, a gente precisa realmente, às vezes, de uma investigação mais amiudada, mas com certeza uma avaliação inicial por um generalista, por um clínico, vai ser importante. Às vezes, os sintomas são tão específicos que você já pode direto para um especialista. A gente já fez lives aqui com médica otorrinolaringologista sobre anosmia persistente, sobre algumas queixas da Covid, e que deu umas dicas assim muito bacanas e o que é que tem sido feito para... E ela mostrou os níveis de evidência, o que é que tem sido feito. Inclusive, o grupo de trabalho do Reino Unido talvez o que tenha mais experiência e mais sugestões e que sumariou intervenções específicas baseadas em evidência para isso. Mas como essa live aqui não é clínica, eu queria pedir para as pessoas que estão perguntando assim, sobre tratamentos e tudo, que esperem que a gente vai voltar a abordar isso em outras lives. Estão perguntando o que é anosmia, né? Não sentir o cheiro, você não sentir o cheiro das coisas, você perder o olfato, né? Ou às vezes tem a parosmia, a fantosmia, é você sentir cheiros alterados ou sentir cheiros que não existem. Então, assim, tem pessoas que ficam sentindo um cheiro de ovo podre, um cheiro de queimado, e também isso às vezes se associa com alterações do paladar, a digeusia. Aí, e você pode perder o paladar, que é a ageusia. Então, às vezes caminham juntos, mas a anosmia e as alterações do olfato que vêm são repercussões em longo prazo da Covid que se instalam, às vezes, junto com um quadro agudo e vão persistir por vários e vários meses. Ô, Michele, quer falar da pesquisa? Já estamos chegando na nossa 1 hora de live. Diante de tudo isso que a gente trouxe, né, nossa pesquisa ela vai tentar entender o impacto na qualidade de vida das pessoas, né, comparando o antes e o depois da Covid, né, então o impacto da Covid longa na qualidade de vida das pessoas. A gente também quer fazer um mapeamento desses sintomas, né, ver como é que a população brasileira está sendo afetada pela Covid longa. Queremos olhar para gestantes, para as mulheres que estavam gestantes ou puérperas, quando tiveram Covid, né, como é que a Covid longa se manifesta nessas mulheres. E, por fim, a gente quer entender essa questão da assistência que eu comentei, né, que esse é justamente o braço ao qual eu vou me dedicar, né, eu trabalhando com políticas de saúde. Como é que essas pessoas estão sendo assistidas? Michele, estavam colocando aqui que os planos de saúde têm 0 assistência. Então, essa é uma das questões que esse tipo de pesquisa vem trazer também, né? É uma proposta tanto de política pública, a política pública ela também ela fomenta, né? Fomenta os serviços exatamente, privados também. Que a gente possa regular os planos com oferta baseado nessas melhores evidências. Então, é super importante que a gente tenha cada vez mais evidência para garantir isso, enfim. E é isso. Passo para a Karina e para a Melânia darem as últimas palavras antes da gente encerrar. O Instagram encerra abruptamente. Foi um prazer. Exato. E a gente volta para falar especificamente de como é que a gente pode combater esses sintomas, quem é que vai tratar, quem é que não vai, o que é que pode ser feito. Porque sempre existe algo que pode ser feito pelo paciente, mesmo que não seja uma intervenção medicamentosa. Mas a gente nunca pode dizer, eu não tenho o que fazer por você. Sempre tem. Obrigada pela oportunidade também, gente.
É um prazer estar aqui. Eu acho que, repito, é super importante que a gente reconheça que existe a Covid longa, que a gente pense em políticas públicas específicas e que a gente vá pensando em protocolos clínicos, possibilidades de articulação para garantir tudo isso e formar, fazer discussão com esses. Também acho que faz parte da ideia da pesquisa, né, Michele e Melanie? Com certeza, com certeza. Ter espaços de educação permanente com quem os profissionais tiverem interesse em fazer esse processo. Obrigada. Até mais, gente. Boa noite.